Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da nossa iniciativa Stay InfraSpeak. O meu nome é Ana Ventura e eu sou Country Manager da InfraSpeak para Portugal e para os PALOP. Esta é uma série de webinars sobre tecnologia, indústria e trabalho remoto. Temos connosco o Gonçalo Rebelo de Almeida e o Roberto Antunes, que vão falar um bocadinho sobre os desafios na indústria hoteleira. O Gonçalo praticamente não precisa de apresentações, é administrador do Grupo Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro português, com mais de 3 décadas de existência. Tem 34 unidades hoteleiras, 25 em Portugal e 9 no Brasil. O Roberto tem mais de 19 anos de experiência, muitas delas em posições de liderança um pouco em todo o mundo, desde Lisboa a Paris, de Londres a São Paulo, acho que fiz o meu trabalho de casa. Atualmente é diretor executivo da Nest. A Nest é um centro de inovação do turismo que tem por objeto promover a inovação na cadeia de valor do turismo. Este webinar em particular foi organizado em parceria com a Publituris e a Publituris Hotelaria, aqui representado pela Karina Monteiro, que também vai levantar algumas questões aos nossos convidados. Olá, bom dia a todos. Eu vou começar por cumprimentar-vos. Começo pela Ana e cumprimento a InfraSpeak por esta iniciativa. O Roberto, olá Gonçalo também. Eu, na verdade, queria só deixar aqui 3 notas introdutórias. A primeira, como a Ana explicou, nós associámos aqui a este webinar em particular, porque nós como mídia, como meios de comunicação do setor, tanto o Publituris como a Publituris Hotelaria, têm ao longo de vários anos acompanhado a atividade turística e acompanhado as tendências, e neste momento em particular este acompanhamento ainda se tem intensificado mais. Tem sido de facto uma loucura e numa altura em que a maior parte de nós tem estado em casa, em particular a hotelaria também, ao encerrar alguns hotéis, também as pessoas estão em casa, e o que nós temos notado de facto é que se a tecnologia já estava presente na nossa vida, agora ainda mais. E a prova disso é que estamos a fazer aqui este webinar. E o que nós entendemos, nomeadamente na revista, na Publituris Hotelaria, foi fazer um trabalho que vai ser publicado na próxima semana, e basicamente esse trabalho pretende explicar como é que a tecnologia, como é que a inovação podem mitigar os efeitos que esta crise está a ter na hotelaria, nomeadamente. E daí surgiu esta ideia também de nos associarmos ao vosso webinar. Esta era a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota tem a ver justamente com estes webinars. O Roberto já estava convidado para participar neste webinar, e quando vocês nos lançaram o desafio de juntarmos a este webinar um gestor hoteleiro, nós pensámos no Vila Galé, não só pela sua dimensão e pela sua presença no mercado hoteleiro nacional, mas também porque a cadeia Vila Galé tem mais de 30 anos, eles já acompanharam muitas crises que ocorreram em Portugal e mesmo a nível mundial, e ultrapassaram essas crises, ultrapassaram esses momentos, e eu acho que era importante depois o Gonçalo também falar disso, porque esta não é a primeira, já vamos falar disso, essa era a segunda nota, era explicar porque é que convidámos Vila Galé. E a terceira nota, e entrando no tema do webinar, na inovação e na tecnologia, as minhas expectativas para este webinar, no fundo, seria dividir isto em 2 partes. É encararmos a tecnologia do ponto de vista da ajuda à gestão dos hotéis, nos processos de controle de custos, dos processos de gestão de reservas, mas também há aqui outra vertente da tecnologia que eu gostava de abordar, nomeadamente, e tendo em conta que esta é uma crise que tem origem numa pandemia, perceber se os comportamentos dos hóspedes vão ser alterados e como é que a tecnologia aí pode ajudar. Portanto, eram estas 3 notas que eu queria deixar, e agora podemos passar à conversa. Ok, obrigada, Karina. E sejam os 3 muito bem-vindos. E eu começo por lançar a primeira questão,
De facto, 2020 prometia e havia muitas expectativas em relação a este ano e em relação ao turismo em 2020. E eu começo exatamente por perguntar quais eram os desafios no início deste ano que a hotelaria e que o turismo tinham, para depois fazermos a ponte para onde estarmos. Portanto, quais eram os desafios em 2020, no início de 2020, que o turismo e a hotelaria tinham? Se calhar começo pelo Gonçalo e depois peço ao Roberto para dar também a sua perspectiva. O desafio que estava identificado, quer por nós, quer genericamente nos últimos fóruns, tinha a ver com uma carência grande de recursos humanos. E, portanto, este estava identificado como sendo um dos maiores desafios do turismo e da hotelaria em Portugal, que estávamos num nível próximo de pleno emprego, a atividade turística, as estimativas apontavam para se manter em níveis elevados, semelhantes aos dos últimos 2, 3 anos, e a dificuldade com que a generalidade dos hotéis se deparavam era falta de meios humanos para responder à procura. E, portanto, estávamos a pensar precisamente em desafios, como é que melhorávamos o nosso recrutamento, como é que melhorávamos a capacidade de reter talentos, e, portanto, este era o grande foco e eu acho que era o grande desafio no início do ano, e muitas das ações, obviamente, estavam orientadas para isso. Por outro lado, também começamos o ano com uma tendência, muitas das marcas e do setor, relacionamento próximo, a fazer a diferença pelos recursos humanos e, portanto, a forma como os recursos humanos interagiam com os... E, portanto, muito à base das pessoas, de trazer mais pessoas para dentro das organizações e da forma como essas pessoas se relacionam com os hóspedes. Como é óbvio, e para toda a gente que nos está a ouvir, o mundo mudou radicalmente neste aspecto. Em alguns cenários, obviamente, preocupantes, não é? E, portanto, os níveis de quase pleno emprego que vivíamos não se vão viver nos próximos tempos. E, portanto, eu acho que este desafio dos recursos humanos, ou pelo menos da atração, não vai ser um desafio. E não vai ser um desafio por duas razões preocupantes. Por um lado, porque é inevitável que vai aumentar o desemprego em Portugal, e, por outro lado, a procura também não vai ser a mesma. E, portanto, a necessidade que os hotéis e os outros serviços turísticos, seja atividades de animação, seja espetáculos, seja restaurantes, também como a procura vai arrancar de forma muito lenta, não vão necessitar da mesma capacidade que necessitavam no início do ano. E isto vai trazer aqui uma transformação grande a estes desafios, não é? Portanto, o desafio muda completamente e, portanto, aquilo que era o nosso mindset e programas que tínhamos desenhados para serem lançados, nomeadamente coisas para atrair e trabalhar. Tudo isso mudou radicalmente. Portanto, nada disso, todos esses programas já foram postos de lado, porque esses não vão ser necessários nesta fase e estamos a construir outros planos ao lado para as novas necessidades. Eu não sei como é que querem gerir isto, eu posso ficar aqui a falar agora e, portanto, se calhar para agora e depois já continuo. Sim, damos a oportunidade ao Roberto de dar também a sua perspectiva. Muito bem, dava para todas essas questões dava um só webinar para responder, não é? Enfim, nós numa perspectiva muito macro, não só da hotelaria, mas do turismo como todo, uma caminhada muito positiva, ainda assim em crescimentos absolutos, constantes nos últimos anos, não é? À volta de 6, 7%, de 2018 para 2019, à volta de 9%, inclusivamente uma aceleração muito grande. Mas eu penso que a gente em 2020 se preparava para entrar numa nova fase do turismo, uma nova fase mais de um trabalho que eu diria qualitativo. Um crescimento sobretudo numa valorização do produto, isto é, tratarmos de fora, termos preços mais elevados, um crescimento também do valor por turista, não necessariamente um crescimento que adivinha por parte de números absolutos e número de visitantes, mas sim da valorização de toda a oferta que tínhamos em Portugal. Então trabalhar muito o top line, não é? A parte de rentabilidade muito provinda da valorização
da oferta que nós tínhamos, e isso implicava um pouco aquilo que o Gonçalo também falou há pouco, de trabalharmos marca, de trabalharmos a diferenciação e de trabalharmos uma coisa muito que, enfim, eu acho que vai ser muito verdade também neste pós-crise, de acompanhar a procura de uma forma muito próxima, de uma forma muito inteligente, com data, não é? Com várias tecnologias que nos podem permitir coletar dados para, de uma forma muito imediata, acompanhar estas grandes transformações. E 2020 também seria marcada por transformações na procura, enfim, do ponto de vista sociais, com a ascensão de algumas novas gerações que ingressam dentro do mercado de trabalho e começam a ser consumidores do turismo, os millennials, gerações Z, por aí fora, muito mais tecnológicos, e isto trazia e traz implicações muito grandes para o que nós temos pela frente, e 2020 seria um exemplo disso. E por fim, eu diria que havia também, e ainda há, um grande trabalho a fazer, inclusivamente várias conversas na hotelaria, não é? Uma grande outra, para além dos recursos humanos, que sem dúvida era sempre apontado nas nossas conversas, em primeiro lugar, como uma das grandes áreas a serem trabalhadas, muito advindo da volatilidade e da sazonalidade que também ainda temos. Mas trabalhar sobretudo a redução de custos, o controlo de recursos energéticos, a água, a responsabilidade para com a sustentabilidade e as grandes entregas que inclusivamente a hotelaria estava a trabalhar e já a entregar resultados muito interessantes na redução de plástico, do papel por aí fora, também estavam na ordem do dia dos seus grandes programas. E eu diria que estas eram enfim, se dividirmos isto em 3 áreas, desafios para 2020, de facto a valorização do produto, a redução de custos ou a otimização dos custos, sobretudo os energéticos, diria eu, que são bastante pesados, sobretudo na área da hotelaria, e o acompanhamento da procura, sobretudo olhando para a forma como satisfazer os novos, melhorar a experiência. Seriam estas grandes 3 temáticas. Talvez elas até se perpetuem e continuam mesmo com o advento de uma Covid, continuam a ser verdade. É muito interessante, até porque não há assim o turismo e a hotelaria, quer dizer, os desafios em 2020 acabam por ser os mesmos, não é? A hotelaria está dentro do turismo, mas a hotelaria vive ou vivia no início de 2020 os mesmos desafios que o turismo na sua globalidade. Como a Karina estava há pouco a dizer, os Vila Galé já passaram por outras crises. Não sei se queres ser tu, Karina, a fazer essa pergunta, já que foste tu que deste o mote. Sim, justamente, nós já assistimos a outras crises, mas o que eu perguntava ao Gonçalo e depois também ao Roberto é se esta crise tem algum paralelo com outras. Eu julgo que não. Mas se nós neste momento, se as empresas turísticas e mesmo o destino Portugal está melhor preparado, mesmo atendendo que esta crise é diferente, tem contornos diferentes de outras, mas o que é que nós aprendemos com outras crises? Será que estamos melhor preparados? Começo eu? Sim. Não, eu acho que do ponto de vista de turismo e de produto estamos bem preparados, porque nós tínhamos vindo precisamente a seguir este caminho de qualificação da oferta e, portanto, toda a oferta, quer de alojamento, seja de hotelaria, seja de outras formas de alojamento, tem níveis de profissionalismo e de qualidade muito elevados e, portanto, ao nível dos melhores destinos turísticos do mundo. O produto de natureza e as nossas paisagens continuam cá, as atividades culturais continuam todas cá e, portanto, o produto continua tão bom como era. Aliás, até pode acontecer que esteja relativamente melhor, porque, como é óbvio, neste setor, durante o período de época baixa, muitas das unidades hoteleiras até aproveitam sempre para fazer investimentos em renovações e em melhorias de produto. Daquilo que aconteceu, e aconteceu em particular no nosso caso, nós vimos de uma época em que tivemos 4 ou 5 meses a fazer renovações e melhoramentos em algumas das unidades nossas, que estariam melhor preparadas agora do que estavam o ano passado, porque sofreram um upgrade de produto. E muitos outros grupos e muitas outras unidades optam por fazer o mesmo. Do ponto de vista do produto, eu acho que nós estamos consolidados, profissionais com capacidade, estruturalmente o produto está cá,
E, portanto, do ponto de vista de reabrir o destino e voltar a pô-lo a funcionar, não é preciso nenhum investimento adicional, basicamente é voltar a ligar o equipamento. Os profissionais não perderam a sua capacidade nem o seu conhecimento e as infraestruturas também não é em 1 ou 2 meses que se degradam. Portanto, o produto está preparadíssimo para voltar ao mercado. Aqui o grande desafio é, e esta é a grande diferença face às outras crises, é que esta foi abrupta. E, portanto, se aquilo que aconteceu em 2008 e depois que se veio a refletir em Portugal se nós conseguirmos ir lendo alguns sinais logo em 2008 por aquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, em Inglaterra, a procura foi diminuindo primeiro em Inglaterra e depois é que foi diminuindo noutros mercados e só se veio a refletir no mercado português. Isto gerou algum tempo de adaptação às empresas vamos começar a tomar medidas, vai começar a entrar aqui num período de recessão, a procura está a diminuir, mas não diminuiu de forma abrupta. E depois estamos a falar de uma diferença significativa, porque uma coisa é ter caído nessas últimas crises, nessa teria sido talvez a mais acentuada face às anteriores, mas o que acontece é que caímos 25%, 30% e que já achámos que foi um impacto significativo. Outra coisa é que nenhuma empresa estava preparada para esta rapidez, nem para um cenário de receita zero, não é? Uma coisa é cair 30% ou 40% e, portanto, a capacidade de ajustamento é procura de programas de fidelização e reajustamento do ponto de vista da estrutura de custos, se consegue gerir num cenário de 30% de procura ou de receita, um cenário de receita zero, com a estrutura de custos toda ou quase toda em funcionamento, é um cenário muito mais desafiante, não é? Obviamente que pode ter a vantagem face às outras e porque estruturalmente está tudo pronto a funcionar e como a razão é muito específica, a capacidade da retoma também ser mais rápida. O que acontece é que, e isto é aquilo que ninguém sabe responder, é quanto tempo é que dura este efeito de paragem do mundo. E este efeito de paragem do mundo, do ponto de vista da saúde, eu estou relativamente otimista e, portanto, prevejo que dentro de mais um par de semanas, um mês, a situação do ponto de vista da saúde na generalidade dos mercados emissores para Portugal e em Portugal nacionais de saúde se adaptarem, aumentarem a procura, comprarem mais equipamentos e, portanto, alguma capacidade já de resposta que tranquilizará. Os efeitos na economia foram superiores, do ponto de vista dos efeitos negativos, foram superiores àquilo que eram as projeções iniciais de qualquer pessoa. E, portanto, o impacto que isto teve logo vai fazer com que aconteçam várias coisas. Uma que é a grande incógnita, que transporte aéreo é que se vai manter, em que condições e com que número de voos e com que frequências e com que destinos. Isto é logo uma incógnita muito grande, porque eu não sei se todas as companhias aéreas terão capacidade de retomar no imediato, pôr toda a frota no ar e toda a capacidade, e isso afeta. Por outro lado, não sabemos que players, seja da distribuição, seja de outros setores, se aguentam neste período de paragem de 2, 3 meses. Portanto, isto também pode mudar alguns dos players no sistema. E por outro lado, e esse é o efeito mais preocupante, é que impacto é que isto teve na diminuição do poder de compra dos consumidores finais. Porque se isto efetivamente tem impactos significativos na diminuição do poder de compra, como é óbvio, o setor das viagens e do turismo é naturalmente afetado por isso. Os bens de primeira necessidade serão sempre os bens de primeira necessidade e, portanto, as despesas relacionadas com o turismo, eu acho que ele não vai acabar, mas até se recuperar este poder de compra, ele vai ser afetado. E depois há outra coisa que é o efeito psicológico. E este é outro efeito que não se pode desvalorizar e que numa fase inicial vai obrigar necessariamente a uma adaptação dos produtos. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar pelo menos numa fase inicial, e eu diria que este verão, e assumindo que as coisas vão reabrir a partir de maio, junho, julho, não interessa, precisar-me ainda muito dia, vão ter que abrir num contexto em que o contacto social que tanto se promovia, e, portanto, os espaços todos que era a moda de coworking, de coabitação nos mesmos espaços, co-living, tudo o que era que estava na moda,
deixa de estar um bocadinho na moda. Isto é uma mudança de mindset, onde as pessoas, e aliás se virem pelo comportamento e vai a alguns espaços comerciais porque têm de ir fazer compras, nota-se a própria atitude das pessoas, o desviar o olhar, o afastamento, o olharem para o chão, não confrontarem. E, portanto, isto provoca aqui uma mudança. Quanto mais tempo isto perdurar no tempo, mais este medo de contacto social vai perdurar. E, portanto, mas isto eu admito que seja este verão. Gonçalo. Eu admito, sim. Só para completares a tua análise, que foi muito bem feita, e antes de passar a palavra ao Roberto, eu gostava era que tu falasses só dos mercados. Tu achas que é o mercado nacional que vai dar a primeira resposta? Sim, vamos lá ver, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque o mercado nacional, e no que diz respeito ao continente, o caso da Madeira e dos Açores poderão ser mais desafiantes, porque vai depender muito também da capacidade de retoma do transporte aéreo, mas o mercado nacional, no que diz respeito aqui ao continente, vai ser a primeira resposta e a resposta mais imediata, e que já em outros momentos de crise o mercado nacional tem respondido muito bem. Haverá alguma tendência das pessoas ficarem dentro dos próprios países, circularem mais de carro, mas o mercado nacional, como todos sabemos, não é suficiente. Não é? E, portanto, nós estamos a falar de um cenário em que os 16 ou 18 milhões de turistas que Portugal recebia não são minimamente substituídos, nem que todos os portugueses quisessem fazer férias agora de repente cá dentro, e admitindo que todos teriam capacidade teórica, não vai substituir minimamente. E o que acontece é que, face à última crise, a oferta, ou seja, a capacidade de alojamento, de atividades de animação, também aumentou substancialmente. Portanto, o número de pessoas que hoje em dia é necessário para ocupar os hotéis e as unidades de alojamento e as atividades de animação é completamente do número de pessoas que era necessário em 2008, 2009, porque a oferta também aumentou muito. Portanto, nós hoje precisamos de muito mais gente, que o mercado nacional vai responder, vai, eventualmente o espanhol, se as circunstâncias também, do ponto de vista da saúde, o permitirem, também pode ser aqui num conceito de mercado nacional alargado, pode funcionar. O que acontece é que eu acho, e é a minha leitura, muitos dos outros mercados, a Alemanha, a França, os países nórdicos, a Inglaterra talvez menos, porque a Inglaterra eles terão tendência, acho eu, mais rapidamente a viajar assim que seja possível, mas os outros terão muita tendência também a promover o turismo interno. Não é? Pois. O turismo interno vai ser uma ajuda, mas não vai ser minimamente suficiente para os hotéis atingirem em agosto 80% ou 90% da ocupação, única e exclusivamente com base no mercado nacional. Portanto, isso está perfeitamente fora de causa porque não temos número de pessoas suficiente. Certo. Roberto, a pergunta é quase a mesma, é perguntar se Portugal, enquanto destino, e as empresas turísticas estão preparadas para a retoma. Bom, vamos lá. Eu não tendo conhecimento suficiente sobre antigas crises, mas enfim, ouve-se falar sobre quebras mais ou menos de 6, 7% de PIB e, portanto, estamos aqui a falar de números que podem inclusivamente ser comparáveis a atingidos na Segunda Guerra Mundial e outras aqui do género. Eu acho que na tua pergunta não estávamos preparados, mas temos melhores condições para recuperar. Eu acho que não tínhamos este hábito de pensar em cenários, nem tão quanto eu acho que tivemos criatividade suficiente para pensar num cenário tão dramático como este, de quebra total da procura e das empresas terem zero rendimento durante meses a fio. Eu acho que isto tem um impacto para o futuro, não é? Termos mais informação e dados para ir acompanhando estes movimentos e começar a desenhar cenários e eventualmente até esticar aqui um pouco a corda, porque o inimaginável poderá de facto acontecer. Mas de um ponto de vista de recuperação estamos muito diferentes ao que era do passado, não é? Olhando até para décadas de 40, de tempos fordianos, neste momento somos bem mais diversificados economicamente, isso é extremamente importante do ponto de vista da oferta, bem mais diversificados também do ponto de vista da estrutura, de quem são fornecedores, de onde compramos, de onde vêm as pessoas, e isso é extremamente importante não existirem essas enormes dependências, tanto de unicidades de oferta como também da procura. A diversidade permite-nos também ter mais agilidade depois na recuperação. E por outro lado temos também um país muito mais avançado tecnologicamente e a tecnologia permite-nos, com rapidez, com agilidade, é aplicável de uma forma muito transversal na economia, ao turismo e vice-versa.
isso são vantagens que trazemos para o recuperar. Então acredito, e enfim, as entrevistas e as informações dizem-nos que teremos capacidade de ter recuperações rápidas, quando antigamente as crises apenas em, sei lá, em períodos de 2 anos é que conseguiriam ser recuperadas. Estamos a falar aqui em períodos de 1 ano, ou se conseguirmos talvez até menos. No caso da hotelaria, de facto concordo, e do turismo concordo com o Gonçalo, por aí fora, neste setor será um pouco mais complicado e talvez tardio. Concordo também com estas questões de que uma das grandes respostas é de facto a aviação. Somos um país periférico, muito da nossa procura vinha através do avião, e aquilo que nós temos mais à mão e na recuperação mais de curto prazo será os mercados de proximidade, o interno e eventualmente os de curta distância, quer através de carro, comboios e esse género de transportes. Então é o que nós temos de maior proximidade. Agora, para terminar, só de um ponto de vista da nossa oferta, sim, eu penso que está tudo preparado, as coisas não se degradaram, mas vão de facto acontecer alguns constrangimentos, como a capacidade instalada foi para um cenário completamente diferente do que vamos viver no curto prazo, não é? E isso vai implicar talvez alguns desafios de recursos entre empresas, entre setores, enfim, uma nova forma de trabalhar. Mas aquilo que também será um desafio será aquilo que eu penso sempre e que tenho ouvido falar também, será a segurança de um ponto de vista quase de sanitária. Se no passado Portugal estava muito bem nos rankings, não é? Na nossa competitividade, o trabalho do produto, a comunicação que o Turismo Portugal faz, a promoção por aí fora, tudo muito bem. Agora com a vinda deste Covid, o destino será também muito do fruto da confiança que vai estabelecer agora no curto prazo, enquanto consegue responder a estas dúvidas, ao que falámos ainda há pouco, que vamos também viver algum período de, não diria de paranoia, mas de comportamentos controlados, de receios ainda, tudo isto vai necessitar de algum tempo para se esvair e, eventualmente, algumas coisas, inclusivamente, vão ficar do ponto de vista de comportamentos, eu espero, não é? Lavar as mãos, etc. E, portanto, não é que só que tínhamos as coisas preparadas, é que as regras do jogo, quanto a mim, vão mudar um pouco e, portanto, há coisas a serem trabalhadas para voltarmos também a entrar dentro do jogo a um nível de competitividade que estávamos no passado. Deixem-me só aqui fazer, como estamos live, fazer aqui um alerta para as pessoas que tenham algumas questões que as podem ir colocando, porque também vamos ter algum tempo no final para responder a essas questões, portanto estejam à vontade, coloquem as vossas questões e nós, dentro do possível, responderemos ainda neste webinar. E eu aproveito os vossos contributos e a vossa análise, que foi fantástica, para lançar uma próxima pergunta, que é: de que forma é que a tecnologia pode ou está a ajudar a lidar com esta situação? Já falámos um pouco, cada um de vocês já falou um pouco sobre a tecnologia, mas agora especificamente como é que a tecnologia pode ajudar a lidar com esta situação? Não sei se desta vez queres tu começar, Roberto, para não ser sempre o mesmo. Pode ser, tenho todo o gosto. Desculpem a relutância de que a gente começa por tecnologia e muitas das vezes as pessoas pensam que somos reféns, é uma coisa que somos obrigados a fazer. E na verdade a tecnologia é um enabler, é um facilitador, na verdade, de necessidades humanas, necessidades inclusivamente empresariais. Eu diria que agora é um período onde nós temos que entender quais são os impactos para depois recorrer, e eu acho que sim, vai ser muito importante o recurso à tecnologia para nos responder às nossas necessidades. Vamos viver momentos onde de facto uma boa parte da procura, não é, vai ter ainda alguma relutância em se deslocar, em viajar, não é? Estes conceitos do cocooning, o encapsulamento, até as pessoas voltarem outra vez a esta facilidade na viagem, há aqui um tempo para recuperar. Há questões como, por exemplo, até do próprio trabalho, onde no futuro vamos ver muito mais as pessoas a trabalhar, a viajar e a trabalhar em simultâneo. E portanto isto trará também algumas necessidades dentro dos espaços hoteleiros, entre outros. Vamos ver também com o advento do 5G, não é? Da geração 5G,
e também havia uma perspectiva de que em 2020 100% da população mundial, enfim, talvez 99%, teria já de imediato acesso à internet e conectividade e, portanto, tudo isto são um pano de fundo que então temos que olhar para que implicações é que isto tem do ponto de vista da tecnologia. E pensando especificamente na hotelaria, eu acho que vai ser muito forte a necessidade do acompanhamento da procura, então o data, ouvimos falar muito sobre o Big Data e as pessoas assustam-se, e data no fundo são dados, são números, mas não são coisas etéreas, é de comportamentos, é de onde eu vou para onde, quanto eu gastei, com quantas pessoas eu interagi, quanto dinheiro eu retirei do banco, e no fundo os dados são comportamentos humanos, não é? O que a gente faz é quanto... E é o acompanhamento de tudo isto que será, na verdade, e que esta crise, na verdade, vai acelerar, esta necessidade das empresas se sofisticarem e terem um maior conhecimento e controle, criar então esta possibilidade de previsibilidade, utilizar os números para previsibilidade, não é? Da informação, dos dados, da procura, inclusivamente. Então vamos ver, chegando então à parte da tecnologia, a inteligência artificial, ter de facto todas estas grandes oportunidades do cloud, a possibilidade de interatividade aqui entre plataformas, sejam as financeiras, aquelas de contacto com o nosso cliente, o cruzamento de todas estas informações, o advento da possibilidade também de trazermos mais informação sobre o aspecto da qualidade e da resposta do cliente em relação ao nosso serviço, o facial recognition como uma oportunidade de captar o apreço ou não em relação ao nosso serviço de uma forma estatisticamente relevante, com centenas de pessoas a poderem ser traqueadas e termos uma imediata resposta sobre a qualidade do nosso serviço, o Internet of Things, a possibilidade de conseguirmos ter o que em inglês chama-se traceability, não é? O acompanhamento das nossas malas, de onde vão, para onde vão, o 5G, não é? Os telemóveis como controladores de todas as plataformas, centros de informação que cada um de nós tem e que interagem com as empresas. Eu acho que esta parte de inteligência de dados vai ser muito grande e que depois vai se traduzir numa maior abertura para a utilização deste género de tecnologias que já vínhamos a ouvir falar e que na verdade se vai exacerbar um pouco mais talvez a sua utilização. E por fim, eu acho que andamos aqui todos um pouco às apalpa delas, como é que a gente vai conseguir trabalhar isto de uma forma eficiente, dizer ao nosso turista de que está 100% salvaguardada, de que está tudo pensado, enfim, desde a sua recepção nos aeroportos, nos pontos de trânsito de transportes, nos lobbies dos hotéis, nos quartos por aí fora, como é que toda esta questão de segurança sanitária se salvaguarda. Portanto, acho que a tecnologia de facto vai dar aqui uma entrada muito forte nestas áreas. Gonçalo, queres dar a tua perspectiva? Hoje não consigo que a minha gata me largue, portanto vamos ter sempre aqui um outro interveniente. Não, no fim, eu concordo um bocadinho, tem que se olhar para a tecnologia, não é de forma muito diferente como se olhava. Ela neste setor do turismo, e em particular, eu vou falar em particular da hotelaria, e ela já era necessária. Foi dos primeiros setores de atividade a ter presenças online, a concretizar as transações das reservas online, a apostarem na promoção do seu produto online e, portanto, foi dos primeiros setores a efetivamente a digitalizar-se, com a particularidade de que o produto essencial não é digitalizável, não é? Porque nós conseguimos fazer duas coisas com a tecnologia neste setor: melhorar a comunicação e a interação com o cliente, seja a forma como comunicamos com ele, dados, como prevemos os seus consumos, onde é que vai estar, como é que compra, e portanto a tecnologia ajuda-nos do ponto de vista do marketing e da comunicação até ao momento em que é fechada a venda, e depois ajuda-nos muito na organização interna e do funcionamento de uma unidade. Não é possível digitalizar o nosso produto, ele é muito físico e muito material.
e esse sofreu muito poucas transformações. Portanto, a necessidade de dormir num quarto de hotel com uma cama, com uma casa de banho, com mobiliário, ela não mudou nos últimos não sei quantos anos. E, portanto, isto não é digitalizável. É digitalizável, mas é outra experiência. Só num mundo virtual, em que eu consigo ter uma experiência virtual do que é dormir num quarto de hotel. Mas não é disso que estamos a falar. Do ponto de vista da otimização dos processos, a tecnologia é essencial, porque a tecnologia permite, efetivamente, ganhos de eficiência do ponto de vista quer da gestão energética dos edifícios e dos equipamentos no hotel, que é um peso grande na estrutura de custos, quer ao nível, por exemplo, do planeamento dos recursos, mesmo dos próprios recursos humanos, a programação das equipas, dos tempos de trabalho, das necessidades de alocar pessoas face à procura que está a existir em cada momento, a tecnologia também pode ajudar isso de uma forma muito significativa. Do ponto de vista da comunicação com o cliente, obviamente que aqui é um bocadinho, e admitindo que a generalidade do mercado já teria, por exemplo, online, já fazia alguma análise, e portanto aqui é uma questão de melhorar aquilo que existe. Onde é que pode haver aqui alguma margem para nova tecnologia? Do ponto de vista da ocupação dos espaços, e essencialmente dos espaços públicos, das unidades hoteleiras, e portanto eu se calhar vou ter que passar a ter um controle mais rigoroso do número de pessoas que pode estar em simultâneo numa recepção, num restaurante, num bar, e aqui tecnologias que identificam, ter aqui algum controle mais rigoroso desta capacidade e da gestão da capacidade de áreas, onde por norma não havia esse controle muito rigoroso, e portanto onde haveria tendência a ter acumulação de pessoas, e portanto pode haver necessidade de introduzir aqui alguma tecnologia para controlar os fluxos de check-in, de check-out numa recepção, as entradas nos pequenos almoços dos hotéis, os sittings nas mesas do restaurante, poderá ter que ser feito com algum recurso e com alguma ajuda da tecnologia. Não sei se vai ser necessário, mas um dos exemplos que ainda ia ser apontado também é os controles de temperatura através de câmaras que detectam a temperatura do corpo e, portanto, ter ali um sistema de detecção de, eventualmente, se há pessoas com febre ou não há pessoas com febre, e, portanto, algumas das coisas que posso dizer. Não sei se é agora que sai o footprinting, não é? Como também uma coisa mais tecnológica para produzir comida em condições com menos contacto humano. Eu espero bem que não, porque eu ainda não acredito muito no footprinting. Mas a tecnologia pode efetivamente entrar para sofisticar isto. Qual vai ser o desafio da entrada ou do desenvolvimento da tecnologia? Quem já tenha feito estes investimentos e tenha algumas ferramentas como nós temos, seja de gestão dos equipamentos, seja de alguma gestão energética, seja de algumas destas ferramentas de processos, seja de diminuição do papel e ter processos muito mais digitalizados. E aqui o trabalho que vamos fazer e que já estamos a fazer é melhorar algumas destas ferramentas e, portanto, com algum investimento adicional, mas não muito significativo. Agora, o desafio é que para quem vai entrar agora neste processo vai ter um desafio. Eu preciso desta tecnologia, mas não tenho dinheiro para fazer. E, portanto, com alguma carência de recursos e com uma pressão muito grande do controle dos custos, eu tenho, por um lado, se calhar o crescimento da necessidade tecnológica para otimizar o processo e para eu ser mais eficiente, mas, por outro lado, tenho logo uma barreira, vou-lhe chamar psicológica ou financeira inicial, que é, mas eu agora vou fazer um investimento já à cabeça numa coisa que me vai trazer resultados mais à frente, quando a minha tesouraria neste momento está com dificuldades, e este pode ser aqui a barreira a algum desenvolvimento, que é a pressão sobre a tesouraria e sobre a capacidade financeira de algumas empresas, mas o produto vai mudar, ou seja, nem que seja de uma forma transitória, vão ter que ser feitas adaptações ao produto e algumas delas com o recurso à tecnologia, ou seja, pode aumentar o contacto entre o cliente e as equipas dos hotéis através de ferramentas de instant messaging, através de chatbots, através de assistentes virtuais, e portanto pode haver um aumento, não acredito que seja uma substituição, mas pode ser aqui um pontapé de saída para uma utilização mais massiva desta tecnologia, que até à data das experiências que nós tínhamos ainda era incipiente, ou seja, nós fizemos experiências com bots, forma massiva, ou seja, havendo o recurso humano disponível, as pessoas continuavam, na nossa análise, a preferir o contacto pessoal com a pessoa da recepção ou com o colaborador do restaurante. Poderá haver aqui alguma tendência de potenciar aqui o contacto à distância com meios digitais e, portanto, a forma de interação
entre o hóspede e o hotel pode ter tendência a crescer. Eu acho que isto vai passar muito por aí, ou seja, a tecnologia vai continuar a fazer parte do nosso mundo e da nossa gestão como já fazíamos, e nós próprios na gestão dos equipamentos de manutenção, e, portanto nós fomos um bocadinho cobaias da InfraSpeak no início e colaborámos muito no desenvolvimento. Eu próprio tenho tentado experimentar diversas tecnologias dentro dos hotéis, com startups, em programas de desenvolvimento, e acho que isso vai continuar a existir, mas o que acontece nestes tempos de crise é que as empresas vão ter necessariamente que gerir melhor. Há uma tendência natural, eu diria que não é propriamente o momento em que se gere melhor, porque há sempre alguma tendência para aliviar a pressão, para deixar de ter coisas supérfluas, para não ser tão exigente no controle dessa gestão, e obviamente quando os recursos são menores, quando a procura é menor, quando a receita é menor, haverá uma tendência para ser mais eficiente do ponto de vista da gestão e minimizar todos os desperdícios em que no momento em que está tudo bem, em que está a entrar muita receita, poderá haver tendência para facilitar um bocadinho. E isso obviamente todas as empresas vão trabalhar em cima da sua estrutura de custos, da otimização dos processos e evitar o desperdício ao máximo. Só que temos que fazer isto de uma forma inteligente, e esse é que é o grande desafio, porque não é cortar custos. Cortar custos qualquer pessoa consegue cortar. É cortar custos sem prejudicar a qualidade do serviço e do produto. E isto é que é o desafio, não é? Porque se eu quiser cortar custos e piorar o meu produto, é muito fácil. Não é? Isso hoje numa tarde faço aqui um conjunto de medidas, tiro coisas aos clientes e cortei imensos custos. Mas não é isto que garante a sustentabilidade das empresas nem o sucesso dos produtos. Porque também sabemos que quando a procura é menor e há menos clientes, estes também vão ser mais exigentes e, portanto, tendo um leque de produtos disponíveis muito grande no mercado, eles vão escolher aqueles que melhor respondam, em termos de eficiência, em termos de qualidade, e com este novo fator, que se a limpeza nunca deixou de ser um fator relevante na avaliação de um serviço hoteleiro, passaram para a cabeça das prioridades. E aqui ele nunca deixou de ser prioritário, agora passa para a cabeça das prioridades. E, portanto, os hotéis vão ter outra vez que rever todos os seus processos de limpeza, de controle e de fazer outra coisa, que era, os hotéis trabalhavam para que isto fosse um trabalho mais ou menos invisível. Né? E agora, se calhar, vão ter que pensar que vão ter que tornar visível, para combater a preocupação na cabeça do cliente, tornar visível como e quando é que estão a limpar e de que forma é que estão a limpar. E isso é que era a coisa que se tentava evitar, ou seja, tentava-se que isto fosse um serviço silencioso e oculto, e se calhar vai ter que se tornar este serviço mais visível. Eu entendo das tuas palavras, Gonçalo, e também das do Roberto, que basicamente quem já apostou em tecnologia neste momento está melhor preparado para encarar esta crise e para o futuro, ou seja, para retomar. Deixem-me só acrescentar aqui que nós já temos alguns comentários. Temos aqui o Paulo Figueiredo a dizer: boa intervenção, Gonçalo, o transporte aéreo vai passar por mais viagens personalizadas e poderemos falar sobre isto. Portanto, aqui está uma dica para o Gonçalo, mas que se calhar é também para a hotelaria no geral. Quero agradecer também às pessoas que estão a fazer os comentários e podem continuar a fazer esses comentários, não só no live, mas depois também na nossa página LinkedIn, que nós teremos todo o prazer em discutir esses tópicos. Deixem-me acrescentar mais uma pergunta. Nós já estamos aqui a ficar com o nosso tempo quase no final, mas eu acho que era importante e eu acho que está a ser super interessante para quem nos está a ouvir-vos e as vossas perspectivas. Este de facto é um momento de reflexão e de planeamento, e agora tentando fazer um bocadinho de futurologia, gostava que vocês de uma forma três grandes outcomes daquilo que vai ser o impacto no turismo em 2021, ou seja, como é que vamos estar daqui a um ano. Eu agora deixo para o Roberto falar primeiro. O Roberto falar primeiro. Eu acho que daqui a um ano vamos estar bastante transformados, não do ponto de vista quase que
enfim, da tipologia de oferta que temos, porque essa acredito que vamos continuar a precisar de camas, de espaços para olhar para a cultura e por aí fora, mas de um ponto de vista de interação e também de um ponto de vista de estrutura do que é o próprio turismo, acredito que, pensando em 3 coisas, acho que vai haver um upskilling, acho que nas profissões vai haver, e este momento está a trazer de facto a necessidade de que as pessoas estejam preparadas, que saibam utilizar a informação, saibam utilizar os dados. Os mídias sociais vão ter um papel ainda mais importante de futuro na credibilidade das próprias, no produto, enfim, do que nós estamos a promover. E por isso há aqui uma grande necessidade, de facto, de um ponto de vista de recursos humanos, se qualificar, ter esta capacidade de manusear, de entender também quais são as oportunidades, sejam elas tecnológicas, mas precisa, e procurar as respostas. Ainda ontem estava num webinar do Google e de facto é isto, a inovação deve vir de todos colaboram na inovação e para isso é preciso ter colaboradores preparados também de um ponto de vista de capacidades e de skills para darem essa contribuição. Então para mim o upskilling vai ser, daqui a um ano vamos ver um turismo com capacidades nas pessoas muito superiores ao que temos hoje em dia. Acho que a questão também da sustentabilidade no seu sentido lato vai ser ainda mais exacerbada. Já era importante com todas as questões que estavam a acontecer na escala global, mas eu acho que este momento está a trazer aqui um humanismo e solidariedade e cada vez mais nós, enquanto turistas, vamos ter uma preocupação com as escolhas que fazemos e por isso os produtos, os serviços que escolhemos precisamos e vamos querer saber que impacto é que tem, enfim, desde a economia, se de facto estão a trazer equidade, equilíbrios, de um ponto de vista de ambiente, de um ponto de vista cultural também. Acho que isso vai ser cada vez mais importante e acredito que daqui a um ano tínhamos um impacto na sustentabilidade muito, muito superior. Pensando talvez num terceiro, a sofisticação de facto deste acompanhamento da procura e a utilização da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial, um pouco como o Gonçalo falou há pouco, na organização interna, na interação com o cliente, no acompanhamento da experiência e da satisfação, vamos ter unidades cada vez mais sofisticadas e a dar respostas rápidas, não é? A fazerem um jogo muito imediato e muito rápido, com uma capacidade, com maior agilidade, na verdade, de fazer transformações internas e transformações em prol de trazer uma maior satisfação para o cliente e, consequentemente, por fim, trabalhar, obviamente, a estrutura económica das próprias organizações, não é? Com maior lucratividade e com maior capacidade e sustentabilidade, obviamente, também de futuro, não é? Porque a economia atual também traz esta redução de barreiras na competitividade, redução de requisitos para se conseguir, de facto, construir oferta e a trabalhar a qualidade do produto vai ser fundamental. Para mim estas, enfim. Gonçalo? Eu deixava aqui várias coisas que eu acho que muitas das empresas terão. A primeira coisa é que muitas das empresas estão ou deveriam estar, as que não estão, deveriam estar a aproveitar, obviamente, este período de pausa forçada para refletir sobre todos os seus modelos de negócio e processos e traçar aqui um plano e aquilo que acontece comigo, eu não abrandei minimamente o ritmo de trabalho nem as horas de trabalho. Completamente diferente daquilo que fazia antes disto. Mas tenho a obrigação de estar a refletir sobre o que é que devemos mudar, sobre o processo, onde é que podemos otimizar, que processo é que devemos mudar que não fazem sentido. E, portanto, este é um momento que as empresas têm efetivamente aquilo que normalmente se diz, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para pensar, Agora há tempo para pensar. E há tempo para pensar e todas deveriam estar neste momento a pensar como é que preparam esse seu regresso, seja ele daqui a 4 semanas, seja daqui a 8. E isto é uma oportunidade também para as empresas reverem muitas das coisas, quer até do ponto de vista da sua oferta. Eu acho que vai haver espaço, um bocadinho àquilo da semelhança do que nós estamos a tentar fazer,
é lançar alguns serviços novos, não é? O takeaway que lançámos, ou seja com takeaway, com delivery, de comida, pode ser uma tendência que vem para ficar, ou seja, as pessoas durante este período habituaram-se a recorrer mais a estes serviços e, portanto, nós podemos desenvolver serviços adicionais, desenvolvemos agora o takeaway, vamos desenvolver uma pequena mercearia do cliente. Isto obriga também a inovar e como é que eu posso lançar produtos e serviços diferentes. Por outro lado, outra das coisas que eu acho que vai sair é os consumidores ficaram, acho eu, todos eles digitalmente mais experientes. E, portanto, a tendência da compra online e da pesquisa online e da compra online, eu acho que terá tendência a aumentar. As pessoas tiveram que se habituar durante este período de confinamento forçado a usar muito mais lojas online e plataformas online para fazerem as compras. E eu acho que isto é uma tendência que vai ficar e, portanto, terão tendência a aumentar também neste setor as compras e as reservas online. A outra coisa é, as empresas também não podem deixar de aproveitar este momento, e que no setor do turismo e da hotelaria em particular vai ser, como eu disse, de regresso lento, e onde vai haver mais disponibilidade das próprias equipas para ter informação. E, portanto, não se deve desistir dos recursos humanos e deve-se aproveitar uma coisa que se dizia, mas as pessoas têm tanto trabalho que não têm tempo para ir às ações de formação. Esse tempo. E, portanto, é também um bom tempo, agora durante este próximo ano, para preparar um conjunto de ações de formação das equipas que vão continuar a ser necessárias no futuro e para estarem cada vez mais preparadas. E, portanto, depois pode haver algumas outras tendências, não é? Pensar os serviços de forma, até do ponto de vista do cliente serem mais confortáveis, com menos aglomeração e confusão na utilização dos espaços. Isto é uma coisa que é repensar um bocadinho os espaços dos hotéis, quer do ponto de vista do restaurante, quer do bar, quer do próprio funcionamento da recepção, e é pensar, mas porquê é que uma recepção de um hotel tem que ter balcões e tem que se formar filas para fazer check-ins e check-outs? Como é que eu, desta vez agora a sério, vou reorganizar os processos de check-in e check-out com recurso a ferramentas digitais que já estão todas disponíveis, de forma a evitar aglomerações nestes momentos. E isto dá para reformular radicalmente grandes do ponto de vista como estes serviços são prestados. Eu acho que isto também é uma coisa que irá ser uma tendência, porque e até com ganhos do ponto de vista do serviço ao cliente. Eu posso efetivamente, se o serviço for mais fluido, com menos concentração de pessoas, terá tendência a ser melhor. A outra tendência que eu vejo é, eventualmente, e aqui nós não foi exatamente por causa disso, mas foi de explorar novos destinos e destinos com menos densidade turística, e temos 2 hotéis, há bocado quando falou que tínhamos 34 hotéis, neste momento temos 36, 2 deles infelizmente completamente prontos e que não conseguimos abrir, seja Alter do Chão, seja a Serra da Estrela, e as pessoas também procurarem destinos eventualmente mais isolados, em unidades hoteleiras de menor dimensão e de descobrir espaços mais ao ar livre, com mais amplitude, com menos densidade populacional, e eu acredito que isto também possa ser uma tendência, não é? De descobrir novos destinos onde não há tantos fluxos turísticos, e aqui admito que isto também possa ser uma tendência do comportamento do consumidor. E a própria sazonalidade ser menos acentuada? Isso eu gostava muito, isso é mais um desejo do que uma perspectiva. Há sempre algumas razões que justificam a sazonalidade tal como ela existe. Quando nós dependemos essencialmente, com o alargamento aos mercados americanos e brasileiros e alguma coisa asiáticos, a Europa é sazonal do ponto de vista da forma como funcionam as coisas. E pensando num turismo que a grande maioria dele é familiar, não deixamos de ter o constrangimento das escolas funcionarem em períodos fixos e os períodos das férias estarem marcados. E, portanto, temos logo uma fatia de mercado, que é famílias que fazer férias noutros períodos. Poderia ser uma solução até interessante pensar, de começar a desfasar cada vez mais os calendários escolares com períodos de férias não concentrados, até do ponto de vista para não ter
das coisas estão ocupadas, poderia ser uma tendência, do ponto de vista da gestão do espaço público e do funcionamento das escolas, quer públicas, quer privadas, começar a desfasar os calendários escolares, e isto ia permitir também esta diminuição da sazonalidade. Caso contrário, vai ser sempre difícil, ou seja, há uma fatia muito grande do mercado temporal. Agora, também pode haver alguma tendência para fazer férias fora dos períodos com mais procura. Também admito que possa ser uma tendência. Estamos claramente, já ultrapassámos o nosso tempo, o tempo previsto. Deixem-me só, se calhar, resumir aquilo que disseram agora na última questão, que eu achei super interessante. De facto, estamos num momento de reflexão e de planeamento, ou devemos utilizar este momento, e isto não é só aproveitar este momento para refletirem, para planearem, para prepararem o regresso com novos produtos ou com inovação nos produtos e nos serviços que tenham para oferecer. Focarem-se muito naquilo que são as pessoas na formação e, mais uma vez, dar capacidade para que o regresso, quando aconteça, esteja melhor preparado. Ter organizações mais sustentáveis. E, claro, esta tendência do online, acompanhar também as organizações, não só na questão da compra, mas também naquilo que estamos a fazer aqui, que é no trabalho remoto, que acho que claramente vai ser uma tendência que veio para ficar. Não vamos ter muito tempo para as questões que nos estão a colocar. Eu tenho aqui muitas questões já para colocar de leitores das páginas de Facebook, mas que eu acho que é muito importante colocarem, porque é muito importante nós as colocarmos, porque estiveram a assistir, e há aqui questões muito interessantes. Se a Ana concordar, acho que devíamos dar aqui um bocadinho de tempo para lhes dar voz. Força. Muito bem, eu vou tentar resumir vou resumir duas questões do Alexandre Pereira e do Carlos Franco, em que a pergunta é: qual é o tempo de previsão para a procura normalizar e de preço médio que tivemos até agora? Há quem fale em 5 ou 6 anos. Gonçalo. Quem souber responder a essa questão tem uma bola de cristal. Tem uma bola de cristal. É difícil, vamos ver. Eu estou aqui meramente, isto é uma opinião puramente pessoal. Eu acho que este ano vai ser muito difícil e, portanto, pode haver um pequeno balãozito de oxigénio ali no agosto, setembro, outubro, que poderão funcionar já com algum movimento. A partir de abril do próximo ano poderá haver tendência para se começar a ter outra vez boas ocupações. Não consigo prever que se vai voltar tão cedo exatamente aos níveis em que estavam, por duas razões. Vai haver muita pressão, e isso aí eu deixo aqui um apelo público. É muito perigoso entrarmos num programa de descida de preços e de degradação do pricing que demorou anos a construir. E, portanto, não há qualquer razão para vender mais barato aquilo que até à data temos estado a vender. O produto não está pior. É exatamente o mesmo produto e que tem um determinado valor intrínseco. Não há qualquer razão para começar a degradar o preço que demorou 5 anos ou 6 a construir. E, portanto, é preciso muita atenção nas políticas que se vão fazer agora desta captação. Há bocado falávamos da captação inteligente do cliente, no sentido de valorizar determinadas coisas e de saber qual é o target certo para cada produto. E evitar a todo o custo ir pela via da promoção e do preço como o único fator de venda. Não é... As pessoas ou viajam ou não viajam. Não vão viajar mais se não se sentirem seguras só por causa do preço. E, portanto, não vou dizer que não se tenha que fazer alguma coisa do ponto de vista de ofertas táticas, mas é preciso muito cuidado com isto. E isto pode fazer com que, do ponto de vista da procura, em termos de número de clientes, até a resposta seja mais rápida, mas do ponto de vista da receita, ela aí demora os 5 ou 6 anos.
Porque se eu efetivamente cair na tentação de, para captar esta procura, fazer promoções ou descontos de 15% ou de 20% a partir do próximo ano, então sim, eu vou demorar 5 ou 6 anos a recuperar o estado atual. Se eu aguento, eu acho que a estratégia preferível é aguentar o nível de preço, não vou dizer que há condições para aumentar, claro que não há condições para aumentar, mas tentar manter o nível de preço atual e ir construindo e deixando a procura crescer, que ela vai crescer. Se eu simultaneamente, com menos procura, degradar também o preço, então sim, preparem-se para cenários de 5 a 6 anos de recuperação. Muito bem. A partir do momento em que eu degrado o preço, estou feito. Muito bem. Posso fazer mais uma questão, mas desta vez ao Roberto? Não sou eu que faço, é aqui... Vamos à última questão e depois nós damos alternativas para responder às questões que ainda estão por responder. Ok, está bem. Muito bem. Também o Alexandre Pereira pergunta ao Roberto como é que ele vê o papel das funções de Revenue Management, de Data Science e outras, numa era em que conta o decréscimo de procura que se estima. Portanto, vem no seguimento do que o Gonçalo disse, é preciso aguentar preços, mas estas funções vão ser importantíssimas dentro da organização de um hotel. Eu agradeço a pergunta porque ela é uma pergunta e é a própria resposta. Porque é exatamente isso. Obviamente serão cada vez mais importantes este controlo afinado e o entendimento das várias fontes e das várias matérias que impactam de facto o revenue. São funções cada vez ainda vão ser mais. E isto implica trabalhar, na verdade até concentrar no que aquilo no passado era quase que um controle financeiro, hoje em dia é um entendimento muito holístico de uma operação, entender exatamente como é esta questão do próprio cliente, a definição de preço, que o Gonçalo ainda há pouco falou, o controlo e a otimização dos recursos que estão por detrás de toda a oferta que a gente faz. Então, esta matéria há de ser provavelmente das mais centrais numa operação e, consequentemente, funções de futuro, do ponto de vista de empregabilidade. Muito bem, não temos tempo para mais, não é, Ana? É uma pena. Mas damos aqui alternativas. Nós temos a nossa página de LinkedIn, o InfraSpeak Portugal, em que as pessoas podem colocar as questões e nós, dentro da nossa capacidade, iremos respondê-las e se calhar até encaminhá-las para o Gonçalo ou para o Roberto, se assim fizer sentido. Também e nós podemos publicá-las nos nossos meios. Tanto no claro que sim, claro que sim. Claro que sim, ou através de mail, o mail que é news@infraspeak.com e também o podem utilizar através desse e-mail para colocar as vossas questões. Karina, queres dar aqui umas últimas palavras de fecho para eu encerrar a seguir? Sim, primeiro quero novamente agradecer agradecer também ao Gonçalo e ao Roberto e dizer que foi uma conversa muito interessante que nos deu muitos inputs e acredito também a quem esteve a assistir que são profissionais deste setor também ajudou com certeza. Nós vamos continuar a acompanhar nos nossos meios o que está a passar e a atualidade tanto no turismo como na hotelaria e quero-vos agradecer por esta conversa tão interessante que foi. Obrigada. Cabe-me a mim também agradecer. Obrigada, Roberto. Obrigada, Gonçalo. Obrigada, Karina. Obrigado. E à Publituris. E a vocês todos que estão desse lado, obrigada por terem participado neste webinar. Portanto, se tiverem alguma questão, já sabem, podem partilhar connosco. E fiquem por aí. Na próxima quinta-feira, às 10 horas, há mais webinars da InfraSpeak. Adeus e resto de um bom dia e uma boa semana.